Olá! Se você chegou até aqui, é porque esse assunto te inquieta também. O assunto da elegância, da moda, da beleza, da mulher. Talvez alguém te mandou essa aula para você porque você já pensava sobre isso. Quero te contar um pouquinho da minha história, como eu cheguei a esse tema e pensando que, saindo de alguns preconceitos que eu tinha sobre ele, como é que uma repórter de TV larga tudo e vem falar de moda? Como é que uma doutora em jornalismo, que era professora universitária, larga tudo e decide falar desse tema? Essa é um pouquinho da minha história. Eu sou formada em jornalismo, trabalhei quase 10 anos no mercado tradicional, trabalhei como editora do G1, trabalhei como repórter do SBT, da Record, passei por muitos meios de comunicação tradicionais, mas foi justamente do meu preconceito, da percepção do meu preconceito, quando eu fui fazer um programa de entretenimento. Sabe o que é entretenimento? É aquilo que é mais leve no jornalismo. Matérias de moda, matéria de beleza, matéria de gastronomia, matérias de realização de sonhos, de levar um fã para conhecer o seu ídolo. Eu lembro que eu fiz careta quando me ofereceram essa vaga. E quando eu comecei a atuar, depois de perceber que era o meu perfil, que eu sou sorridente, sou espontânea e que tinha tudo a ver com essa vaga, eu comecei a perceber os meus preconceitos em relação a esse tema que é aparentemente superficial. E aí, quando eu cheguei ao bom, belo e verdadeiro que eu vou te trazer aqui, eu percebi como tá por trás de algo muito, muito, muito maior e grave, e que pode ser uma das explicações para como está o mundo, como as mulheres estão entristecendo, endurecendo, como os homens estão perdendo beleza. Fica até o final dessa aula que você vai perceber que vai ser um antes e depois na sua cabeça. Isso aqui é fruto de muito estudo, de muitos anos somando áreas específicas. Eu brinco que Deus me levou a uma miscelânea. Por que que ele me levou a estudar humanização no jornalismo, depois desumanização no jornalismo, depois ir para essa vaga de entretenimento, depois sair do jornalismo, decidir falar sobre isso, e como parecia um quebra-cabeça que as peças não se encaixavam, até que eu conheci a simbólica, desenvolvi um método de coloração pessoal que tem tudo a ver com autoconhecimento, que tem tudo a ver com se expressar de forma verdadeira, de forma autêntica, que eu vou te apresentar no final. E tudo isso um dia fez sentido com aquilo que parecia desconexo. Deus foi juntando as pecinhas do quebra-cabeça e parte disso eu vou te apresentar aqui. É muito sério. E desde agora, no início da aula, eu quero que você preste atenção em tudo que eu vou te falar. Eu vou te apresentar o problema da beleza, te ensinando primeiro o que é beleza, o que eu descobri estudando os filósofos, estudando antropólogos que se debruçaram sobre esse tema, e depois juntando com algumas reflexões simbólicas pessoais que eu faço e que, quando eu apresentei para já centenas de mulheres e homens também, fez sentido. Algo acontece no nosso coração e a gente começa a ver de uma forma diferente. A simbólica é aquilo que indica outra coisa. Ela mostra o transcendente, ela mostra aquilo que está sutil por trás, tanto da verdade quanto da mentira. E é por isso que eu te convido a ficar comigo nessa aula até o fim e depois compartilhar com seus amigos esse tema que é tão sério. Vou te falar também um pouquinho sobre o que me convenceu quando eu me converti. Na verdade, eu sempre fui católica, mas quando eu tive um processo de conversão de coração verdadeiro, eu me deparei com esse dilema da moda. O que é prudente vestir? O que é belo verdadeiramente vestir? E eu tive algumas crises de estilo até chegar a entender um pouquinho o que tem a ver com verdade, mas também tem a ver com pudor, também tem a ver com a beleza. Entender o que é a beleza verdadeira no fim das contas. E é isso que eu quero te mostrar aqui. Agora, sem delongas, depois eu conto mais um pouquinho da minha história, de alguns dilemas que eu tive aqui no meio, como que eu cheguei a essa reflexão, porque eu precisava explicar tudo para mim mesma, para me convencer, e talvez isso te ajude a também assentar aí no seu coração algumas inquietações, algumas dúvidas, algumas pulgas atrás da orelha que você pode ter em relação a isso. Digo que essa aula é para homens também, inclusive para ajudar namoradas, para ajudar mães, para argumentar para pessoas que não entendem o que é a verdadeira elegância, o que é a verdadeira beleza, que eu quero te apresentar aqui. Vamos começar entendendo a função do feminino, que foi uma coisa que me chocou quando eu percebi. É muito claro quando a gente passa a prestar atenção, mas vejam que interessante. O feminino está ligado à beleza. E por que eu digo isso? Porque há um indicativo de Deus em tudo que é simbolicamente feminino, que o feminino foi feito para atrair. Quer ver só uma coisa?
Quando Deus criou Eva depois de Adão, ele criou depois de Adão. Mas Adão olhou para Eva e o seu olhar foi de admiração. E aqui eu tô falando de algo anterior ao pecado original. Era uma admiração pura, uma admiração de irmãos. Mas se ele se admirou, a gente só se admira com algo que é belo. Inclusive, a admiração é algo que Deus deu de presente para nós seres humanos. Só o ser humano consegue se admirar. Mas se ele se admirou por Eva, significa que a atração do masculino pelo feminino é algo que é querido por Deus e que já me indica esse parentesco entre a mulher e a beleza. E como que eu sei que também é verdadeiro? O que eu estudei na simbólica, para você entender, símbolo é tudo aquilo que indica outra coisa, como eu já comentei. É como se a gente pensasse na aliança, por exemplo, e pensasse, bom, é uma criação humana, mas é um círculo que foi Deus que criou. E a lógica do círculo é aquilo que não tem começo, meio e fim, que é um elo de ligação e que vai indicar algo que vai durar, que é o que a gente espera de um casamento. Então vejam que interessante, o homem criou a aliança, mas a partir de algo que Deus criou. Então é como se Deus tivesse criado a lógica inicial do círculo, que é a anterior à aliança, e o homem reproduz essa lógica e faz sentido para nós que a aliança seja símbolo do casamento. Mesma coisa que eu vou te falar aqui. É como se o teu coração, os primeiros princípios que estão escritos no coração humano, como se viesse de fábrica, com alguma configuração em nós, que quando a gente passa a conhecer isso, poxa, faz sentido. É como se o nosso coração tivesse essas sementinhas da verdade e que quando a gente racionaliza a partir de conhecimento, que é o que eu vou apresentar aqui para vocês, passa a fazer sentido para nós, inclusive racionalmente. Começa no coração, porque é como se tivesse realmente esses primeiros princípios escritos no coração do homem, mas racionalmente a gente percebe que faz sentido. Por exemplo, que tudo na natureza que tem a lógica do feminino é associado ao que é mais belo, atraente. Veja só que interessante. Flores, pérolas, pedras preciosas. E apesar, as pessoas ainda me dizem, tá, mas os machos é que são mais bonitos na natureza. Mas eu brinco que eles não têm espelho, porque são as fêmeas que vão ser atraídas pela beleza do macho. Então, até na natureza animal, quando o macho é mais bonito, é feito para atrair a fêmea. Então, tem um indicativo claro de que tudo que é feminino na natureza está ligado a essa beleza. E aí, quando eu vou além, tento racionalizar isso, eu percebo que por que a gente fala que a flor é feminina? A gente percebe que a função da flor, de polinizar, de espalhar semente, de só tenho semente, só tenho fruto porque existe a flor. Então vejam que se eu entendo que só existe vida nova porque existe a mulher e que só existe fruto porque existe a flor, eu entendo que elas têm um propósito parecido, que é muito parecido no seu sentido original, no seu manual de instruções. Então pensem que o criador, quando a gente compra uma máquina, por exemplo, compra um liquidificador, eu vou lá ler o manual de instruções. Esse manual de instruções vai me indicar para que serve. O que esse criador quis quando fez aquele liquidificador? Porque me ajuda a funcionar naturalmente, funcionar normalmente. É isso que a gente entende da simbólica. A simbólica nos ajuda a entender esse manual de instruções. O manual de instruções da flor é parecido com o manual de instruções da mulher. Então, por isso que a gente fala que ambos são femininos, e aí no teu coração você entende, e a mulher se sente amada quando ganha flores, assim como ganha pérolas. Fora isso, a gente também tem as formas, são arredondadas, assim como a pérola é arredondada, assim como a flor é arredondada, e depois fica até o final que quando eu retomar esse assunto aqui, você vai perceber uma constatação chocante em relação a essa forma arredondada e no porquê que ela serve. Então percebam que mesmo as pedras preciosas que não são arredondadas, ela tem o potencial de arredondar, né? Ela é um pouco áspera inicialmente, mas aquele potencial de se tornar polido. Então, há uma lógica de beleza e de mulher que está claríssima em toda a natureza e que a gente percebe também no masculino. Quando a gente pensa no masculino, a gente pensa em madeira, em pedra bruta, a gente pensa em determinadas espécies de animais que são simbolicamente mais masculinos. Eu não preciso explicar muito para você, mas se eu tentar explicar, eu vou encontrar explicações. Quando a gente pensa nesses elementos, a gente pensa em força, a gente pensa em sustentação, a gente pensa em algo que dá sustentação. É só olhar para o corpo do homem, que é simbolicamente mais forte. É claro que individualmente tem mulheres que são mais fortes do que homens, mas simbolicamente a verdade sobre o homem é que os homens têm os ombros mais largos, os ombros servem para carregar, os ombros servem para abraçar, para acolher, então para proteger. Então
Percebam como é bonito pensar que tem um manual de instruções no homem na lógica do masculino, assim como tem do feminino. Então, se o feminino está associado à beleza, o masculino, por sua vez, à força, sustentação. Isso é interessante. E que, inclusive, quando a gente pensa numa árvore ou numa flor, essas duas lógicas são complementares. Um precisa do outro. A flor, que é essa parte de cima, que tem as pétalas, que é a beleza, a gente pensa que precisa do caule, que leva os nutrientes, que nutre aquela flor, e só por isso aquela flor está viva, aquela flor está bela, ela pode se exibir. Então percebam que há uma complementariedade querida por Deus e que, se eu consigo olhar para a natureza e entender isso em toda a lógica. A própria árvore frutífera, o caule vai fazer esse papel de levar para a parte da copa, onde tem os frutos, né? Onde os frutos vão aparecer, que eu posso associar ao feminino. Então, em toda a natureza a gente tem essa lógica e é lindo pensar como a natureza realmente foi o primeiro livro que Deus escreveu. Quando a gente fala em patrística da Igreja Católica, por exemplo, a gente fala justamente nessa tradição que diz que o primeiro livro que Deus escreveu não foi a Bíblia. A Bíblia, na história da humanidade, é mais recente. O primeiro livro que Deus escreveu foi a natureza, e a linguagem da natureza é justamente a simbólica. Por isso que faz tanto sentido. Tudo é simbólico na natureza. Então, por isso que você aí deve estar já com um monte de insights, porque de fato há uma lógica de verdade, de nos ensinar a verdade a partir dos símbolos. Então, vamos continuar aqui algumas reflexões para você entender. Bom, vamos pensar que até aqui a gente falou da associação do feminino com a beleza. E onde entram as roupas aqui, né? Por que a moda entra nesse assunto e por que ele é tão polêmico e ao mesmo tempo tão necessário a gente falar? Quando Deus, né? Então, pecado original, e aí Deus chamou Adão dizendo: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi tua voz no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e me escondi. Disse-lhe o Senhor: E quem te disse que estava nu? Então comeste da árvore cujo fruto te proibi comer? Adão disse: A mulher que tu me deste por companheira foi ela que me deu do fruto da árvore e eu comi. Vejam que interessante aqui. Já está apontando aqui um potencial da mulher de convencer o homem a alguma coisa. Aqui eu tenho um potencial claríssimo da mulher. A gente realmente é convincente quando quer alguma coisa. E pode convencer para o bem ou para o mal, nesse caso. Então aqui a mulher ela tem uma corresponsabilidade aqui no. Claro que o homem é livre, né? Então ele é livre para escolher o bem. Mas aqui a gente tem um potencial feminino, né? Que está indicado nesse trecho. E ao mesmo tempo, com o pecado original, entram as roupas. Então percebam que a primeira necessidade extra do homem, depois do pecado original, foram as roupas. E foi como se fosse uma das primeiras coisas. Então, roupas importam muitíssimo. E vocês vão perceber por quê e por que é tão importante perceber isso. Primeiro, já olhando para a história, né? Para a Bíblia em geral, que nos ensina a verdade. Quando a gente pensa na parábola do filho pródigo, o que foi a primeira coisa que o pai fez antes de abraçar o filho, inclusive? Pediu para o servo trazer uma túnica e sandálias novas. Vejam que interessante. Claro que a mudança mais importante é no nosso interior, a limpeza, a roupa nova no interior. Só que o exterior ajuda o interior. Ajuda, inclusive, e dá dignidade humana. Quando a gente está limpinho, quando a gente está bem vestido, a gente tem coragem. A gente age com o coração. Coragem é agir com o coração. É como se a gente tivesse mais confiante, mais corajoso para atuar no mundo, pro bem ou não. Eu costumo dizer dar esse exemplo para as pessoas, né? Quando a gente vai para uma balada e a gente veste determinadas roupas, aquilo nos dá coragem para algo. E quando a gente veste outra roupa, a gente tem coragem para outras coisas. Então vejam que interessante, a roupa aqui no Filho Pródigo, ela confere dignidade humana. A primeira coisa que o pai faz é pedir uma roupa nova. Então esse exterior ajuda o interior e vice-versa. E ao mesmo tempo, na 10ª estação, eu ainda atuava como jornalista e consultora de imagem. Eu associei as duas profissões durante alguns anos, durante 3 anos especificamente. E quando eu olhei para essa estação durante uma via sacra, é como se tivesse vindo tirou uma cortina, uma venda dos meus olhos. Pensem que entre milhares de acontecimentos que houveram naquele momento da paixão, 15 foram registrados nas estações. Um deles é o fato que ele foi despido de suas vestes. Percebam que o quanto é importante as vestes para um ser humano. A beata Ana Catarina Emmerich, que foi vidente, né, que teve visões em relação à paixão, ela relata que
Aquele foi o único momento em que Maria virou os olhos, ela virou o rosto porque ela se envergonhou pelo filho. Percebam que há um sentimento de pudor, um sentimento de proteção da intimidade que está na dignidade expressada pelas roupas aqui. Fora que a túnica de Jesus foi lançada à sorte. Eles não quiseram rasgar a túnica, tão bem feita ela era. Então aqui tinha beleza também na túnica de Jesus. Percebam que há beleza e dignidade humana que são indissociáveis quando a gente fala em roupas e da importância das roupas, que para mim, nesses dois trechos do Evangelho e em muitos outros, a gente tem vários outros em momentos bíblicos em que a veste é importante, mas aqui eu cito só para você entender o quanto as roupas importam e o quanto a gente tratar esse assunto como superficial é um risco muitíssimo grande para a sociedade. Quando a gente fala, por exemplo, algumas coisas que simbolicamente são mais nobres, como a música, como a arte, como o próprio cinema, né? Então, parece que a gente tem artes maiores e artes menores. Só que muitas pessoas não vão ter acesso a essas artes mais nobres, né? Seja porque, enfim, culturalmente não é comum, mas roupas todo ser humano se veste desde o momento do pecado original. Então, é muito importante sim, e pode ser elevada ou elevar o ser humano, ou pode rebaixar o ser humano à sua parte mais corpórea, que é o que a gente vai ver aqui. E que isso sim é tão importante para todos nós, homens e mulheres e crianças também. Vamos tentar entender um pouquinho, então, o problema da beleza, que, na minha opinião, é um problema anterior, né? Então, quando a gente fala em moda, a gente fala de um problema, de um problemão que a gente vê socialmente. Mas ele só é um problema porque esse aqui era um problema, é uma incompreensão anterior. Então, quando a gente fala do problema que está acontecendo no mundo, na minha opinião, é um problema de beleza. E é um problema que está associado à mulher e que está associado à moda também. Mas até a gente chegar lá, vocês vão ver qual é o percurso que eu fiz para essa compreensão. Vamos entender primeiro o que é beleza. Bom, beleza é sinônimo de bem e verdade, segundo Aristóteles. O que significa isso, Jéssica? Significa que eu não tenho como falar que é belo se não é bom e verdadeiro. Eu não tenho como falar que é verdade se não é bom e belo. Eu não tenho como falar que é bom se não tem beleza e verdade. Então percebam que essas coisas estão indissociáveis. E por isso eu preciso perguntar sobre as três coisas para entender se é verdadeiramente belo. Se eu não pergunto, se não dizer sim para as três perguntas, quer dizer que não era verdadeiramente belo, que era engano. Que poderia ser atraente para os sentidos. Não, vou deixar esse assunto para depois, tá? Para vocês entenderem por que nos engana tanto. Talvez você esteja sendo enganado em muitas coisas e não esteja percebendo. Quando a gente se converte, a gente deixa algumas coisas que são obviamente ruins, né? Obviamente feias. Mas essas sutilezas da beleza, elas ainda nos enganam, podem nos enganar e a gente pode cair sem perceber. E é isso que, por isso que eu te peço para ficar até o final dessa aula. Vamos entender primeiro a estrutura da natureza humana e por que você vai buscar isso mesmo sem querer. Então, lembram dos primeiros princípios? Estão escritos no coração do homem, no manual de instruções do homem. E o que a gente busca na nossa estrutura humana? A vontade busca o bem. Ninguém escolhe porque é algo mal conscientemente. Pode se desculpar, pode enrolar, falar, todo mundo está fazendo, mas ainda assim precisa se justificar, porque a verdade é que a vontade busca o bem. Ela quer fazer o bem e a inteligência busca a verdade. A gente pode mentir, mas lá no nosso interior algo diz que aquilo não é bom. Aquilo não é bom e não é belo. É feio mentir. A gente fala isso para criança, né? A criança ainda não tem muita referência de razão, mas ela sabe que é feio mentir. Olha que bonito, a gente usa essa palavra, né? Eu usei bonito agora. Olha como serve para muita coisa. É feio mentir. Então, eu não preciso dizer que é certo ou errado, mas se eu disser que é feio, a pessoa vai entender e a criança já entende isso. Por quê? Porque nós buscamos a verdade e a nossa vontade busca o bem. Mas aí onde entra a beleza? Se é uma tríade, entra os nossos sentidos. Os nossos sentidos buscam beleza. É agradável, né? Então, beleza e vejam, agradável e beleza nem sempre estão associados, e é aí que reside o problema. Uma criança já busca o que é agradável aos sentidos. Ela quer o colorido, ela quer o bonito, ela quer o prato bonito, porque ela se sente, os sentidos dela, o corpo dela está sendo atraído pelos sentidos. Isso foi algo querido por Deus. Foi Deus que criou os sabores bons, foi Deus que criou as imagens lindas da natureza, foi Deus que criou a beleza estética. Então, ou seja, tem a ver com o agradável aos sentidos também. Mas até uma criança sabe que se ela comer demais ou se ela comer só doce, ela vai passar mal. Então,
Vejam que não era bom e verdadeiro se ela comer demais, ou se ela comer em momentos inoportunos, ou se ela tiver uma diabetes. Então percebam que eu preciso ir além na compreensão do estético, ou melhor, até a palavra estética ela tem a ver com ética na sua origem, a gente é que reduziu ela à visão, mas na verdade a estética na sua origem de palavra, ela tem a ver com ética. Então eu preciso ir além na compreensão do que é verdadeiramente belo e não só ficar no agradável aos sentidos, senão aí sim eu posso ser enganado. Existe sim aquilo que é unanimamente belo, e aí eu só olhar para a natureza e eu percebo, tudo que Deus criou é harmônico, tem harmonia e tem proporção, até matemática falando, né? Vocês podem pesquisar depois a sequência de Fibonacci, que foi um matemático que olhou para tudo que está na natureza e percebeu que Deus tem uma conta matemática, né? Que tudo vai dar 3,14, que é o pi, né? Então é muito interessante pensar que essa forma, tanto no pequeno quanto no grande, é reproduzida e o nosso olhar e o nosso cérebro reconhecem aquilo como belo. Então, até aqui, perfeito. A gente não tem dúvida que é beleza. E nas criações humanas a mesma coisa. Quando o ser humano reproduz a lógica da natureza, a gente não tem dúvida. É unanimamente belo, tanto que mesmo que, por exemplo, o Coliseu ou as obras gregas, a gente ainda vai visitar, embora não seja mais funcional. O Coliseu era uma arena, agora não é mais. É um monumento que a gente vai visitar. Mas a gente vai visitar porque tinha beleza, tinha harmonia, tinha proporção. A gente vai visitar as obras de arte que são unanimamente belas, porque tem harmonia e tem proporção. É como se eu reproduzo o que está na natureza e, não tem dúvida, é indiscutivelmente belo. Então, existe aquilo que é agradável aos sentidos e indiscutivelmente belo. Então, até aqui não temos guerra, temos paz. Podemos concordar com isso. Nesse sentido, a beleza é objetiva. Então, quando a gente fala, por exemplo, tem pessoas mais bonitas do que eu, tem pessoas mais bonitas que você, é honesto. É verdade. Então é honesto eu admitir para mim mesma. A verdade é a humildade. Então eu humildemente admito que tem pessoas esteticamente mais bonitas, até porque matematicamente elas são mais harmônicas, mais proporcionais. Então tem lá, você pega o rosto da Angelina Jolie, do Brad Pitt e bota a máscara da beleza e você vê que matematicamente eles são objetivamente mais belos. Não tem problema nenhum em admitir isso. E até aqui a gente precisa admitir, não precisa ficar se desculpando, ou ficar se questionando, ou ficar invejando a outra pessoa, porque Deus nos fez exatamente como nós tínhamos que ser para cumprir a nossa missão e sermos felizes. A infelicidade muitas vezes vem justamente da comparação, de tentar questionar Deus, né? Bom, Deus, você errou, me fez com 1,55m, eu queria ser mais alta. Você errou, me deu essa cor de cabelo, esse cabelo mais bagunçado, não me deu um cabelo liso. Então vejam que quando eu questiono a mim mesma e pela minha aparência, eu estou questionando o que Deus fez em mim. Na verdade, Deus me fez para ser feliz como eu sou, porque a autoestima e o verdadeiro amor próprio tem que passar pela humildade, que é a verdade. Então, eu preciso admitir aquilo que não é tão perfeito objetivamente em mim, mas não no sentido de querer que fosse diferente, e sim com uma aceitação de que há também algo que é subjetivo na beleza. E aí vem esse questionamento aqui. Todo belo é ruim? Aliás, todo belo é bom? Bom, depende do que a gente está chamando de belo. E todo feio é ruim? E aí eu trago o exemplo do patinho feio, né? Olha como Deus nos ensina através dessa simbólica. E também através daquilo que não é tão agradável aos sentidos. Então, se a gente olhar para a natureza e pensar nesse bichinho, ele é feio? Ele é desagradável aos sentidos. Então, mas ele é feio? Não, ele é bom e verdadeiro. Então, se ele é bom e verdadeiro, é a beleza dele. Assim como uma pessoa que não é tão esteticamente perfeita, mas que tem beleza e tem bondade. Então, aliás, tem verdade e tem bem. Então, consequentemente, a gente fala que é verdadeiramente bela, embora esteticamente ela seja mais feia em relação a outras pessoas. Entendem que aqui a gente começa a entrar a compreender que existe algo de objetivo na beleza que não exclui essa subjetividade, né? Que não exclui essa compreensão subjetiva, inclusive que tem a ver com gostos. Por quê? O que é bonito pensar? Que todo mundo quer ser amado no fim das contas, que o que realmente vai nos fazer felizes é sermos amados. E para sermos amados, a gente conta, né? Se não Deus seria injusto, com essa subjetividade dos gostos. Que algumas pessoas vão gostar mais de morenas, outros de loiras, outros de altos, outros de baixos, e que isso é a parte mais incrível, né? Como se Deus estivesse direcionando o coração de cada pessoa e, consequentemente, o olhar de cada pessoa para onde ele gostaria que a pessoa fosse, porque assim ela vai fazer feliz. É o manual de instruções dela. Então,
existe aquilo que não é tão agradável aos sentidos, mas é bom e verdadeiro, portanto é verdadeiramente belo. E existem outras coisas, né? Na natureza a gente percebe isso. Aqui só um exemplo para vocês entenderem. Tanto na natureza de, né, um agricultor que colhe percebe que nem todo mundo, nem todas as coisas são perfeitinhas, ou numa obra de arte que retrata o feio, mas é uma obra de arte bela, ou mesmo, né, essa não é uma obra de Gaudí, mas para quem já foi a Barcelona, Gaudí não é simétrico, Gaudí não é matematicamente perfeito, mas existe a beleza porque tem bem e tem verdade na obra dele. Então, isso que é interessante a gente perceber, é que o belo ele ultrapassa muito, muito, muito o estético, ou a perfeição da forma, né? Então ele precisa ser bom e verdadeiro para ser verdadeiramente belo. Então eu tenho que admitir que nem tudo que é agradável aos sentidos é verdadeiramente belo. E aí eu trago o exemplo da maçã da Branca de Neve. Parecia uma maçã, era bonita que nem uma maçã, atraente aos sentidos que nem uma maçã, mas era veneno, era falso, né? Ela era para ser enganada de fato. Assim como tem coisas que são desagradáveis aos sentidos, mas que não são verdadeiramente feios. Aí eu botei uma imagem de exercício aí, porque justamente é desagradável a princípio, o esforço, né? A cruz é desagradável, mas ao mesmo tempo é bom e verdadeiro, portanto é belo, verdadeiramente belo. E quando a gente olha para o nosso maior modelo, quando a gente olha para ele, olha que interessante. Não tinha beleza nem formosura, e olhando para ele, não havia boa aparência para que o desejássemos. E aqui eu já começo a questionar o teu coração, ou melhor, não questionar, mas compreender o teu coração. É natural que a gente olhe para as contrariedades, que a gente olhe para as dificuldades da vida, porque a gente olhe, no fim das contas, para a cruz. E a gente, pelo pecado original, a gente não deseja isso. É que parece. Eu busco, eu sei que é bom, eu sei que é belo, eu sei que é verdadeiro, mas me desagrada a princípio. E por que isso é tão importante? Para eu, não pra eu perceber se eu não estou sendo enganado. Para eu não perceber se eu estou fugindo de algo que é verdadeiramente bom, belo e verdadeiro. Entendem que eu preciso compreender essa passagem aqui para entender que a cruz, a princípio, ao ser humano, por causa do pecado original, pela marca do pecado original, pode ser um pouquinho repulsiva. Assim como todas as escolhas que a gente vai fazer, é que muitas vezes a gente escolhe o agradável aos sentidos sem fazer a reflexão se é verdadeiramente belo. E aqui, isso aqui é a chave. Nos responde isso e o que eu vou falar posteriormente para vocês. O que a gente precisa entender? Os nossos sentidos buscam belezas e eles vão, de alguma forma, ordenar ou desordenar os nossos afetos e que aí sim vai educar os nossos sentimentos. Então, quando o nosso sentido inicial, por que a mortificação, por exemplo, é tão importante? Porque a gente vai dizendo para os sentidos que nem tudo é tão desagradável e que vai educar os meus afetos, os meus sentimentos, que aquele sacrifício, né, de comer um pouquinho menos do que eu gosto mais, um pouquinho mais do que eu gosto menos, ou fazer a posição corporal na oração, então talvez ser de joelhos, existe um propósito simbólico naquilo, e aí sim eu vou educando os meus sentimentos, até que às vezes não dói mais, né? Então eu brinco que a virtude ela é quando não dói mais. Então às vezes eu vou lá fazer com preguiça uma coisa, ou o próprio exercício físico, né? A pessoa vai lá com preguiça, e de repente ela ganha essa virtude porque ela foi ordenando os afetos dela em relação àquilo que parecia desagradável aos sentidos, e o sentimento dela, no final das contas, foi educado para gostar daquilo. Então, realmente, a gente é perceptível na dinâmica, na antropologia, que a gente consegue, entendendo esse manual de instruções do homem, compreender aquilo que Deus quer de nós, né? E, ao mesmo tempo, que ele está nos ensinando, né? Olha, treine um pouco mais naquilo que você não gosta, ou peraí, aquela roupa lá te desagradou no início, ou mudar um hábito seu em relação a uma roupa que você usava e que você se sentia mais atraente, pode te parecer um pouquinho repulsivo no início, mas será que é bom e verdadeiro? Se é bom, será que é verdadeiramente belo aquilo que estava te agradando antes? E mudar. Será que é realmente feio? Né? Essa é a questão que a gente tem que se questionar em toda a nossa vida. Então, precisamos entender, a beleza é uma busca natural do ser humano. E ela pode ser captada, ela vai ser captada através dos sentidos. Santo Agostinho falava, né? Não tem nada na inteligência que não tenha passado antes pelos sentidos. Então, é muito importante. Os sentidos é onde a gente capta o mundo, enquanto a gente estiver nesse mundo, né? Tiver um corpo. Mas necessita também da inteligência. Então, eu preciso dessa tríade, né? Do bom, do belo e do verdadeiro, para que eu consiga entender se eu não estou sendo enganado de alguma forma. E é só olhar para o mundo e perceber que aconteceu alguma coisa no mundo em relação a isso, e por isso que a gente é tão enganado em várias áreas. Não é que
Sempre existiu essa repulsa pela cruz, né? Essa repulsa por aquilo que é, entre aspas, feio, aparentemente feio. Mas ao mesmo tempo, quando eu não compreendo a verdadeira beleza e educo os meus sentimentos para beleza, e foi isso que a gente perdeu, a educação para beleza, o que que acontece? Vira algo só funcional, vira algo duvidoso numa obra de arte. Então, lembra que a obra de arte que imita Deus, eu não tenho dúvida. Mas a obra de arte que traz dúvida, ou que é feita não para trazer o belo e sim para chocar, por exemplo, me traz dúvida. E aí começa o caos. A dúvida ela traz o caos, ela traz a mentira e, consequentemente, o caos. E isso na música, isso na moda, isso na arte, isso na publicidade, isso nos filmes, isso em qualquer área que é uma atuação humana. E perceba uma coisa interessante. Por exemplo, o funk. O funk é uma batida originalmente tribal. Essa batida, ela é originalmente feita para que os guerreiros ativassem neles esse físico mais animalzinho, para que eles fossem para a guerra com essa garra de lutar. Naquele contexto, é bom e verdadeiro. Vejam, é bom, belo e verdadeiro, e portanto belo. Mas quando eu trago para um contexto por exemplo, relacionamentos, né? Quando eu tô num ambiente que eu tô lá para conhecer pessoas, por exemplo, isso se torna feio. Por quê? Porque vai ativar em mim um lado mais animalesco, sendo que eu tô ali porque eu quero amar, sendo que eu tô ali porque eu quero ser amado. Então percebam que passa a ser feio quando eu tiro de contexto. E aí a moda também inclui isso, o filme também inclui isso, a arte também inclui isso. Funcional, né? Às vezes realmente a gente precisa resolver um problema, né? O homem é muito nesse sentido, né? Vou resolver um problema, vou construir uma casa, né? Um teto. E aí vai lá a mulher e fala assim: não, mas precisa de uma cortina, precisa de um tapete. Qual é a lógica disso? Eu posso fazer uma casa com 4 paredes que abriga, que faz o papel de imediatamente me proteger, me abrigar. Mas isso um animalzinho também faz lá na caverna. No caso da mulher, ela dá o status de lar, ela traz para o coração aquela casa que eu quero ficar, que eu me sinto amada com aquela decoração, que eu me sinto amada e identificada de alguma forma, porque decoração também tem a ver com individualidade. Então percebam que muda tudo quando eu insiro beleza, quando eu insiro coração, quando eu saio só da razão de resolver um problema e eu trago o coração nisso. Quando eu perco o coração, eu fico um robozinho. Inclusive, homem massa, né? A gente vai imitando, a gente vai dançando. Percebam a música, o poder da música. Às vezes a gente tá cantando aquela música e nem faz a reflexão da letra. Se ela tá cantando é o Chan, que aí eu me faço um pouquinho uma análise até pessoal. Agora que eu ouço essas letras e penso, nossa, como é que eu cantei isso? Mas percebam que a música ela tem o poder de não racionalizar, ela vai direto pro coração, assim como a poesia, assim como a arte, assim como a moda também. Eu não consigo racionalizar, eu simplesmente vou usando, vou reproduzindo, vou fazendo aquilo que está na moda, né? E na verdade não é o que está na moda, a moda tem a ver com modo, então ela reflete o que está no coração humano, é uma criação humana. Mas eu tô falando de algo fashion que é ruim, de fato, né? Nem tudo que está na moda é bom. E não é porque a moda em si é ruim, e sim porque o que eu faço dela, o que está no coração das pessoas que estão fazendo moda, é que está assim, assim como em toda a lógica da sociedade. Então, preciso admitir que existe uma crise de beleza, existe uma crise da verdadeira beleza, que é unânime. E aí eu volto para esses conceitos. A verdade, ela não é relativa. O bem, ele não é relativo e a beleza não é relativa. Precisa ter as 3 coisas. A grama é verde, independentemente de você achar que ela não é, ou eu poder expressar que eu acho que é azul e tá tudo bem. Não ter nenhuma sanção por isso. Ninguém vai me prender, né? Talvez antes sim, porque eu tava causando discórdia, porque eu tava causando caos. Hoje não. Mas não é porque alguém diz que é azul que ela se torna azul, né? Inclusive para nossa paz interior, a verdade liberta. Então, quando eu questiono isso, quando eu questiono ela, eu coloco dúvida no meu coração, eu coloco a mentira, etc. E aí a gente tem o caos interior que a gente vê, que se reflete no exterior, mas começa no coração humano. Então, tudo isso é importante. Mas se a beleza passa pelos sentidos e é necessário estarmos atentos ao corpo, seu propósito e finalidade dentro do plano de Deus para o ser humano e as mulheres. Então, a beleza passa pelos sentidos, mas a gente precisa estar atenta. Para que serve o corpo? Porque se passa pelos sentidos, a gente precisa prestar atenção nessa parte realmente física e no porquê, né? Qual é o para quê, na verdade, do plano de Deus em relação ao corpo e aqui especificamente nessa aula da mulher, tá? É aqui que eu quero chegar e te trazer argumentos. Bom,
O corpo está intimamente ligado à pessoa humana. Isso aqui vai explicar muitas confusões. Isso aqui vai explicar a crise da beleza, inclusive, e por que que ela está tão forte, né? Se é a beleza captada pelos sentidos, e os sentidos têm a ver com o corpo, então é uma crise dessa primeira dimensão humana, né? Nós somos corpo, mente e alma, e aqui eu incluo o coração. Então, apesar da filosofia falar corpo, mente e alma, é como se a alma incluísse o coração, mas na Bíblia fala mais o coração. Então, o coração, sim, é a morada da alma, mas ele é algo extra. E ele precisa aqui, no contexto dessa aula especificamente, de simbólica, ele precisa ser compreendido como algo extra, porque ele vai nos ajudar a entender, inclusive porque a filosofia talvez não se ocupou desse tema que é tão importante, vocês vão ver que é tão importante, talvez já viram até, e talvez por justamente achar que é menos importante. Se ocupa da arte, se ocupa, inclusive entre intelectuais, né? Muitos intelectuais, e agora você, talvez é você que está fazendo isso, vão tratar outros temas, do cinema, mas esquecem da moda, esquecem desse tema que é aparentemente superficial, mas vocês vão perceber que impacta diretamente o ser humano e impacta a massa, né? Que aqui a gente está falando de algo que é para todo mundo, que são as roupas. Então, o corpo está intimamente ligado à pessoa humana. É uma manifestação do indivíduo, da alma do homem. Ele guarda a intimidade. E essa intimidade, ela se manifesta no exterior, mas ela começa no interior. Percebam que quando eu penso num corpo nu, eu penso em algo que é muito parecido com outras pessoas. Então, a intimidade, a individualidade não está no corpo, porque os corpos são muito parecidos. Ela está dentro, né? Ela está no nosso ser, ela está no coração, ela está naquelas potências que Deus colocou em cada ser humano individualmente. Então ela guarda tudo isso, né? A gente não pode ser olhado só pelo corpo, porque senão é um fragmento de nós, né? Não é nós no todo, nós somos corpo, mente e alma. Então o corpo é importante sim, mas inclusive porque ele guarda essa parte essencial de nós, a nossa essência, que é aquilo que Deus fez em nós e que é individual em nós. E eu preciso, nós mulheres, isso aqui é importantíssimo, compreender que há uma ligação estreita entre feminilidade, sensualidade e sexualidade. Cada uma dessas áreas tem uma finalidade específica no plano de Deus, então elas são importantíssimas, importantíssimas, mas elas são boas, belas e verdadeiras dentro de um contexto. Cada uma delas é dentro de um contexto, tá? Sendo que simbolicamente existem partes do corpo ligadas à intimidade, tá? Então é só vocês pensarem. Quando a gente fala, por exemplo, e aí, por que é importante perceber isso? Porque quando a compreensão da beleza está confusa, nós precisamos refletir naquilo que parece belo, mas não é bom e verdadeiro. E é essa reflexão que eu quero trazer. Tudo que está na natureza, inclusive as coisas que são simbolicamente femininas, elas estão escondidas. Ou melhor, elas estão guardadas, protegidas. A pérola está protegida por uma concha. Isso indica o quê? Preciosidade. Uma pedra preciosa está lá protegida por um monte de pedras brutas. Ela está lá dentro. A beleza, essa preciosidade que precisa ser tanto conquistada, encontrada com esforço e também preservada, protegida. Percebam que aqui já há uma relação entre o masculino e o feminino claríssimo na simbólica disso que eu estou falando, que é uma das coisas entre muitos outros exemplos que eu posso citar, que o homem protege a mulher. Protege a mulher porque é algo precioso, não porque é algo menor ou algo menos importante. Não, é porque é mais importante. Percebam que aqui tem um privilégio de ser mulher? Que Deus, de alguma forma, teve uma predileção quando fez a mulher? Porque ele associou com a beleza, que é o que todo mundo busca desde a criança. A criança ainda não tá tão, ela ainda não tá tão racional, ela ainda não tá tão buscando o bem, mas ela já busca a beleza, o agradável aos sentidos. Então, percebam que aqui está me indicando proteção, preciosidade, raridade, valor, beleza, tudo que é mais maravilhoso no mundo. Então, não é um demérito ser mulher e ser protegida, ter que ser protegida. Pelo contrário, há um indicativo de predileção e de importância aqui, quando a gente pensa nessa lógica, né? Naquilo que foi feito para ser protegido, de fato, né? Tanto que as pedras preciosas, que a gente simbolicamente associa ao feminino, são mais valorosas, são mais preciosas e elas estão protegidas, né? E tem esse esforço de querer conquistá-las, que não é tão fácil, né? Então, se Deus tivesse colocado um monte de pérolas espalhadas, elas perderiam valor. Então, se elas fossem facilmente encontradas, ou as pedras preciosas, elas perderiam valor. Isso também se aplica à mulher. E é aquilo que ela tem de mais precioso, que é justamente a sua intimidade e o seu potencial de gerar beleza, de gerar novos frutos e de, já chego lá, de ser o que Deus quer que ela seja, o seu manual de instruções. E para isso, para proteger tudo isso, o que o catecismo nos orienta? Pudor.
O pudor preserva a intimidade da pessoa. Ele consiste na recusa de mostrar aquilo que deve ficar escondido. Foi ordenado a ficar escondido. Está ordenado a castidade, exprimindo sua delicadeza. Orienta os olhares e os gestos em conformidade com a dignidade das pessoas e de sua união. O pudor inspira um modo de viver, que permite resistir às solicitações da moda e à pressão das ideologias dominantes. Então, se eu tenho pudor, eu sei que tem que preservar a minha intimidade, eu sei o quanto ela é preciosa, eu sei o quanto ela é valorosa, o quanto ela é preciosa para Deus e para o mundo. Eu entendo isso, que eu preciso proteger, né? Como uma pedra preciosa, como uma pérola, eu preciso proteger a minha intimidade, né? Aquilo que é mais íntimo no nosso ser. E aí a gente chega nesse limite tênue entre feminilidade e sensualidade. Vamos pensar no papel do feminino de espalhar a beleza? Existem partes do corpo que são mais finas, que são mais arredondadas, como o pescoço, o colo, as mãos, a cintura. Então percebam que quando eu orno essas partes, eu estou ressaltando o feminino. E aí eu estou ressaltando algo maravilhoso que Deus fez, que é justamente esse ressaltar que me indica a beleza, que me indica o feminino e que para qualquer ser humano é maravilhoso, inclusive expor. Então, quando eu coloco um brinco, quando eu coloco um colar, ou, claro, dentro do seu estilo pessoal, depois eu vou falar um pouco disso, eu estou ressaltando aquilo que é feminino, né? E eu estou ressaltando algo bom. Inclusive o coque, quando fala, o coque, porque ele revela essa parte mais fina, né? Então o segredo do coque é qual? Simbolicamente, essa parte aqui é mais atraente, né? Então vejam que há uma lógica de feminilidade em todas essas partes do corpo da mulher, que são boas, belas e verdadeiras quando eu orno e mostro a feminilidade. Agora, tem partes do corpo que são ligadas à reprodução e que elas são muitíssimo atraentes, isso inclusive queridas por Deus. Deus quis que essas partes fossem mais atraentes, ou seja, eu vou olhar para elas inevitavelmente, né? Vou olhar para essas partes porque elas me chamam mais, isso é algo querido por Deus. E aí eu estou ressaltando a sensualidade, que leva naturalmente à sexualidade. E percebam que isso não é ruim, foi querido por Deus. Deus quis que existisse partes do corpo que atraíssem mais o olhar do outro, né? Que fosse um ímã, quase como se fosse um ímã. Por quê? Porque dentro dessa lógica de união, entre aquele que é atraído e aquela que atrai, eu tenho algo muito maravilhoso que é uma geração de uma nova vida. Então percebam que essa atração de partes do corpo que foram feitas para atrair muito, tá tudo bem, Deus quis isso. Mas quando que elas são boas, belas e verdadeiras? Então pensem nas partes do corpo, no seio. Esse seio que eu atraio o olhar do outro é o mesmo seio que amamenta. É o mesmo seio que amamenta. Então vejam que está ligado à reprodução, ao atrair para algo. A barriga, o mesmo lugar que eu seduzo, então a barriga ela tem algo de atraente, né? Ela também é aquela que guarda a nova vida, que gesta a nova vida. As coxas, o quadril atrai, é sensual, é sedutor, atrai muito, mas ao mesmo tempo é aí que eu tenho tanto o ato conjugal quanto o parto. Então percebam que essas partes, elas são muito atraentes. E é assim que tem que ser, Deus quis isso. Mas elas só são boas, belas e verdadeiras dentro de um contexto de amor verdadeiro, que é o ato conjugal. Então percebam que essa atração, ela é destinada ao amor conjugal, onde ela vai ser boa, bela e verdadeira, onde ela vai ser verdadeira, atrai para algo que é verdadeiro, que é o ato conjugal, atrai para algo verdadeiro, que é o matrimônio, atrai para algo união dos cônjuges, né? O amor e a união dos cônjuges e também com a possibilidade de Deus atuar e gerar uma nova vida. Então, sim, são muito mais atraentes, mas somente nesse contexto que exibir essas partes e atrair o olhar do outro para essas partes especificamente se torna totalmente bom, belo e verdadeiro. Então, percebam, é simbólica, é pura simbólica, e é simples da gente entender quando a gente compreende por esse olhar do propósito, da finalidade dessa atração. Percebam que tudo é antropológico, é manual de instruções. E eu não tenho, primeiro que eu tenho como constatar um querer de Deus, né, em diversos sentimentos que estão ligados ao ato de vestir-se e de despir-se. E eu não tenho como não usar
de forma correta essa máquina, vamos dizer assim, sem ter consequências. Então, quando eu exibo e atraio o olhar do outro sem pensar em tudo isso, sem fazer essas reflexões, eu estou usando mal. Se eu estou usando mal, não era verdadeiramente belo. E o homem tem consequências, né? Tanto socialmente quanto individualmente. Né? Individualmente, a gente também tem responsabilidade e consequências quando a gente não usa bem o nosso corpo, né? Que, com a finalidade específica de cada parte dele. Então, percebam os sentimentos, por exemplo, né? Vejam como é natural. Existe algo natural expressado no sentimento de vergonha e na humilhação que vem através do despir-se em determinadas circunstâncias. Eu brinco que o mal, ele tira a vergonha na cara na hora de cometer algo mal, né? Algo que não é bom, belo e verdadeiro, mas que depois a gente se envergonha. Aonde que a gente se envergonha? Na hora de uma confissão. Para mim, a maior prova, só você pensar se algo é bom, belo e verdadeiro, se você vai ter vergonha de falar depois pro padre. O padre é uma pessoa que só vai te amar, que vai te acolher, né? Que vai confessar e vai te salvar dos teus pecados, vai te perdoar. É uma pessoa que nem vai te ver, às vezes tem até o confessionário na frente, ele nem te vê. Mas por que a gente tem vergonha? Porque ali é como se o mal devolvesse a vergonha na cara que Deus colocou no nosso coração, mas que por muitas circunstâncias a gente vai deturpando, sujando a nossa consciência lá em relação ao bem e à verdade, e a gente se engana, né? Então a gente é como se o mal tirasse a vergonha na cara na hora de cometer, mas na hora que quando a gente percebe que realmente cometeu algo feio, é quando a gente pensa que vai sentir vergonha na hora de confessar ou na hora de contar para um amigo que vive a castidade, por exemplo, né? Então, quando você quer saber se algo que você está fazendo é realmente bom, belo e verdadeiro, é só pensar se você vai ter vergonha na hora de contar para o padre ou para um amigo que busca o bem, a verdade e a beleza e que você vai ter vergonha de contar para ele. Então você já vai saber se aquilo que você está fazendo era verdadeiramente bom, belo e verdadeiro. Ou mesmo no ginecologista, né? O ginecologista ali é um contexto bom, belo e verdadeiro, um tratamento, mas a gente sente vergonha. Ou quando a gente olha historicamente, né? Teve o pecado original e depois a própria criança que começa a se guardar, né? Eu gosto muito de relacionar com a criança pra gente perceber algo que é de fábrica mesmo, né? Ela começa a se esconder quando ela começa a fazer as suas intimidades. Então, a gente precisa nesse momento estimulá-la a guardar a intimidade e não dizer, não, você é uma criança, pode tirar a roupa aqui, não tenha vergonha, não, tenha vergonha sim, né? Guarda a sua intimidade sim. Aqui é o papel dos pais também é muito importante em educar para a intimidade. E ao mesmo tempo nos holocaustos, o que se fazia? Se tirava as vestes, que era a única coisa que eles ainda tinham de pessoal e de dignidade humana, e colocava uniforme. O que a moda tenta fazer conosco? Uniformizar. Daqui a pouco, ninguém. Não vou usar cropped, tá todo mundo usando cropped. Não vou usar essa bota branca que parece de açougueiro, tá todo mundo. É como se a gente normalizasse, é como se acontecesse um amortecer de consciência ou de olhar sobre a beleza que faz com que a gente não reflita mais e comece a se vestir, quer fazer parte, né? O ser humano quer fazer parte, né? Ele quer se sentir pertencente. E aí ele acaba imitando. Mas vejam que usar uniforme não é um contexto bom. Aliás, só se fosse uma fábrica que não é para olhar para roupa, né? Então, o uniforme ele tem algo bom, belo e verdadeiro dentro de um contexto de trabalho, mas não num lugar onde a gente busca individualidade, que é algo social, né? Socialmente a gente busca expressar quem nós somos. Logo, o uniforme a gente percebe que não é tão bom. Fora que tirava um nome também, né? Se tornava um número. Então, uma tentativa clara de desumanizar, inclusive através da roupa. Então, o que a gente precisa entender? Que nudismo não é natural, porque não é natural renunciar à intimidade. E não quer dizer que a nudez não seja algo natural num contexto de beleza, de bondade, de verdade, que é o ato conjugal. Então, como diria São José Maria Escrivá, eu abençoo o ato conjugal com 2 mãos e não abençoo com 4 porque eu não tenho 4. Então, o que ele quis dizer com isso? Que existe algo, um lugar, algo querido por Deus em relação à nudez que é bom, belo e verdadeiro. Mas renunciar à intimidade fora desse contexto não é natural. E é isso que a gente precisa entender. E eu não escondo porque é algo vergonhoso, mas porque é precioso. Sendo que o pudor ele não é equivalente a cobrir-se e o impudor também não é equivalente à nudez. Olha só que interessante. Numa praia, eu não vou vestido da cabeça aos pés, eu vou ficar chocante, eu vou ficar estranha. Assim como eu não posso usar na rua algo que me lembre intimidade. Não posso não, você pode, você é livre, totalmente livre, mas não sem consequências antropológicas, inclusive ao teu ser, né? Então é usar o liquidificador para lavar roupa, né? Então tem ali uma consequência que é natural, que a gente vai ter interiormente e nas consequências práticas da nossa vida, das nossas escolhas, de como vão nos olhar, etc. Então, é possível ser modesta numa praia,
e modesta na rua. Então, quando a gente pensa aquelas modas de parecer pijamas, roupas que parecem pijamas, eu não tenho como dissociar o imaginário da intimidade pro imaginário da rua. Não, mas peraí, essa roupa é na rua. Não, é sutiã, tá lembrando sutiã. Então, não tem como dissociar uma coisa da outra no imaginário e no nosso coração. Então, a gente precisa pensar nisso, né? Então, há um limite tênue, é aqui que a gente erra geralmente, né? Eu não vou nem falar em certo e errado, aqui que a gente escolhe o feio. Principalmente nessas partes ligadas à reprodução, né? E além disso, aqui é mais ainda que a gente tem que refletir, quanto mais curvas existe no corpo da mulher, mais feminino. Mas, por outro lado, essas mesmas curvas ou esse limite tênue é também mais atraente para o que há de precioso, né? E, inevitavelmente, para o contexto de sexualidade. Então, é por isso que, por exemplo, às vezes uma mulher que tem um quadril maior, quando ela usa algo mais justo, ela vai lembrar o ato conjugal e, consequentemente, vai ficar mais sensual. Mas uma mulher, às vezes, que tem um corpo mais magrinho, né? Que não tem tantas curvas, uma mesma roupa pode não causar o mesmo efeito. Então, é por isso que a gente tem que pensar na simbólica e no quanto ela impacta, né? E aí, mas aí eu vou trazer algumas sugestões aqui para vocês entenderem o limite e você que está tentando se vestir de forma mais bela pode te ajudar nas escolhas, tá? Aqui, de novo, você é livre, você vai terminar essa aula sabendo, fazendo as suas próprias escolhas. Mas o que a gente precisa refletir? Que a lógica da orientação do olhar indica para outra pessoa qual parte do nosso corpo que ela vai olhar. Né? Então, é um nariz de palhaço, tem coisas. Se eu sei que tem coisas, lugares do meu corpo que são mais atraentes, e eu chamo atenção para elas, então eu boto um decote. É como se eu estivesse botando um nariz de palhaço. Olha para cá. Por quê? Porque eu sei que aquela parte é mais atraente. E, querido por Deus, que ela seja mais atraente, mas não naquele contexto. Então, se eu boto um decote muito grande, eu vou estar atraindo para aquela parte. O olhar do outro vai estar sendo conduzido, orientado a olhar para aquela parte. Logo, é como se eu estivesse colocando o nariz de palhaço numa obra de arte, porque ela não vai conseguir olhar para o todo, ela vai primeiro olhar para a parte. E aí já vai fazer conceito sobre mim, inevitavelmente. Não é que a pessoa tem preconceito, a pessoa tem conceitos a partir das escolhas que você faz, simbolicamente. Então, é inevitável que você gere um impacto sobre ela com a roupa que você está usando, assim como outras partes da barriga, o quadril, enfim, principalmente essas partes que eu citei que são mais atraentes. Mas na prática, a gente vai refletir. Vou trazer aqui algumas sugestões de como a gente vai escolher a verdadeira beleza. Então vamos lá. Decotes, vamos começar de cima para baixo, né? Decote. Eu brinco não, na verdade, eu uso uma forma de explicar que ajuda muito as pessoas a entenderem que a altura do decote segura é a altura do coração. Por quê? Porque aqui a gente ainda consegue amar outra pessoa. Quando eu desço do coração, né, ou quando eu vou para o meio do coração, olha que interessante, o início do coração é perfeito. É aquilo que as pessoas podem ver. Mas o que está no centro do nosso coração, que é a nossa intimidade, a gente tem que proteger, a gente tem que guardar. Então, é aquilo que é mais precioso, o centro do nosso ser, o centro do nosso coração é aquilo que é mais precioso. Então, só quem vai entrar no centro do nosso ser, do nosso coração, é Deus e é a outra pessoa que está num contexto de intimidade. Então, o início do coração é a altura segura para você usar decote, né? A gente ainda consegue amar o outro com as nossas roupas, né? Passa a exibir o seio, passa a exibir uma conotação sexual. Roupas justas e ajustadas. Aí aqui vem a cintura, aqui vem o quadril, né? Aqui vem justamente essas partes do corpo que também vão remeter ao contexto de sexualidade. Então, só observando esses dois exemplos, né? Que é limite tênue mesmo. Não tem problema de eu acinturar, não tem problema de eu marcar alguma coisa, mas se estiver muito marcado, eu vou lembrar a sexualidade. Né? E se estiver marcado na medida, né, na justa medida, eu vou ter não a sensualidade, na verdade, eu vou ter a feminilidade. Então, sempre pensem, feminino, sensual, sexual. E aí, é o limite aí no coração de vocês. Da mesma forma, a altura da saia, da bermuda, né? Depende do tipo de corpo, da circunstância. Então, aqui são vários fatores que estão envolvidos. Então, onde que eu vou usar esse vestido? Onde que eu vou usar essa bermuda, né? Onde que eu vou usar essa saia? Então, tudo isso depende também da circunstância. Mas existem locais em que é necessário cuidado para não chamar atenção para partes que podem ter conotação sexual, né? E prudência para cobrir. Então, por exemplo, se eu entro num órgão público, no meu trabalho, ou numa igreja, eu tenho que ter um pouquinho mais de decoro, justamente porque a elegância é eu não chamar atenção para nenhuma parte, sobretudo essas partes que são mais sexuais, né? Então, quando eu subo demais, essa saia, o vestido, quando eu sento, e aí tem mais o sentar que vai subir mais ainda, eu posso estar
orientando o olhar do outro para olhar para essa parte que tem conotação sexual. Logo, a gente tem responsabilidade sobre o olhar do outro, que a gente que conduziu a isso, tá? Outro cuidado são as partes que não são necessariamente sexuais, como as costas, né? Mas são sensuais em demasia. Por quê? Porque quanto mais eu tiro, quanto mais grande fica a parte nua à mostra, eu lembro do despir, né? Eu lembro do nu, do despir. Então, se uma parte do corpo grande fica à mostra e fora de contexto, ela remete ao despir, cuja finalidade é a intimidade. Então, as nossas roupas, elas têm um impacto. E por isso a gente tem responsabilidade. Então, as costas, né, uma parte grande das costas vai remeter a isso inevitavelmente. E aqui eu trouxe vários vestidos de noiva, porque aí nesse quesito especificamente eu tenho percebido que a gente precisa refletir, né? Eu tenho visto pessoas. Eu escolhi 4 modelos lindíssimos, tá? Babei nesses vestidos aqui, tá? Em outro contexto, talvez usaria todos eles, mas percebam, existem partes dentro de um. Eu gosto de pensar no Vaticano, né? Que existe um código. Na verdade, todas as igrejas de Roma, para quem já foi para Roma e outras cidades que são turísticas na Itália, a gente precisa cobrir os ombros. A gente precisa cobrir os ombros. Por quê? Porque existe uma finalidade de cobrir os ombros. Eu não vou chamar atenção para as partes nuas ou desnudas do meu corpo. Eu não estou falando que eu estou nua. Eu estou falando que eu estou exibindo partes que me lembram a nudez. Então, nesse contexto de igreja ou até de órgãos públicos, o STF também eu não posso exibir os meus ombros. Então, percebo que não é só por uma questão de. Não é só de religião. Não é isso. É porque, de fato, eu estou num lugar que as pessoas estão concentradas na oração. Que a orientação do olhar delas tem que ser Deus, tem que ser Jesus, ou tem que ser a beleza do todo, inclusive para nós, né? As noivas, elas estão ali como um holofote, né? Então, se eu chamo atenção para partes do meu corpo que ficam nuas à mostra, e aí não é só as noivas, mas também as madrinhas e os convidados em geral, nós somos convidados, a gente também está dentro, né, dentro de um contexto. Então, eu não quero chamar atenção para nenhuma parte, porque é elegante ou é deselegante eu chamar atenção para alguma parte, né? Não é uma boa escolha. Logo, eu preciso tomar cuidado. Então, com algo muito justo, que vai marcar muito o quadril, algo que tem decote, algo que mostra muitos ombros. Então, são lindíssimos esses vestidos, tanto para madrinha quanto para convidada, não importa. Mas eles estão chamando atenção para partes que simbolicamente remetem à intimidade, logo eu preciso questionar se é bom, belo e verdadeiro para essa circunstância que eu estou escolhendo. Então, se eu não usaria, eu te questiono isso porque me ajuda a me questionar também, né, quando eu vou escolher uma roupa. Se eu não posso usar essa roupa diante do Papa, porque eu poderia me envergonhar, eu não vou usar o decote na frente do Papa. Por que eu usaria na frente de Jesus? Por que eu usaria na frente do rei? Porque afinal, em todas as igrejas eu estou diante de Jesus. Então, percebam quanto é contraditório, o quanto é arriscado, o quanto é espinhoso esse tema de eu preciso refletir sobre isso por amor, né? Não é porque alguém tá me proibindo nem nada, né? Não, você pode, tanto que as noivas tem muitas igrejas que deixam casar assim, né? Mas porque de fato pode. Imagina o padre, né? O constrangimento do padre, se em algum momento ele olhou para alguma parte do corpo da mulher, se desconcentrou, porque afinal ele é homem, né? Então, percebam que nós temos responsabilidade sobre isso, né? E não só sobre a noiva ali, mas pode ter um convidado olhar para uma parte da noiva, então ele está às vezes pecando no nono mandamento, né? Não cobiçar a mulher do próximo, enfim, mas porque eu orientei o olhar dele a essa parte do meu corpo. Entendem que quanto realmente isso precisa ser entendido por amor, isso precisa ser entendido como o bom uso da nossa liberdade, consequentemente da elegância verdadeira, né? Então, isso que eu proponho para vocês, né? E da mesma forma, partes como a barriga e os quadris podem não ser elegantes em contextos públicos, né? Então, quando a gente pensa numa praia, é claro que eu não vou cobrir tudo, né? Não preciso cobrir tudo. Mas barriga, por exemplo, é um lugar que a gente precisa questionar, né? Tô exibindo eu já tô exibindo a minha perna, né? Já tô exibindo meu bumbum. E aí vou exibir mais a minha barriga ou mais a parte do seio. E aí também tem a ver com quanto seio eu tenho, né? Que está. Se vai dar conotação sexual ou outras pessoas que não. Então, em praia, em academia, né? Eu preciso estar ligada nessas questões. E ao mesmo tempo, na hora de exibir publicamente, né? Então, quando eu penso, por exemplo, barriga de grávida parece que fica pública, né? Mas não é. O seio de mãe que tá amamentando fica público. Não. Essas partes do corpo, elas não vão deixar de ser simbolicamente ligadas à sexualidade,
mesmo antes, durante e depois da gestação, tá? Então, barriga de grávida e seio de mãe que tá amamentando não é público. E mesmo em outras circunstâncias, o que eu preciso me perguntar? Aquela roupa tá chamando atenção para alguma parte, ao invés da harmonia e da proporção do todo? É bom, belo e verdadeiro nesse contexto que eu tô usando? E por que eu tô falando isso, gente? Por que isso é tão importante? Porque existe um papel da mulher nisso. O mesmo papel das flores da natureza e de tudo que é feminino. Percebam. Vamos lá, agora vem o choque, tá? O feminino na natureza é co-criador. A flor, ela espalha a semente e embeleza. São duas coisas que são importantíssimas para a compreensão do papel da mulher no mundo. Então, opa, voltei. É como se a mulher fosse um elo de ligação entre Deus e o homem. Então, ela une aquilo que é transcendente com aquilo que é, o que está. Olha o que João Paulo II fala. A beleza é a chave do mistério e apelo ao transcendente. Se a mulher foi naturalmente ligada à beleza por Deus, até responsável, atraída pela beleza e, consequentemente, tem essa missão maravilhosa de espalhar a beleza, a verdadeira beleza, e a beleza é a chave ao mistério, então significa que se a mulher fecha essa porta, se ela não compreende o que é verdadeiramente belo, eu fecho a porta ao mistério. E ao mesmo tempo, é o apelo ao transcendente, então eu também fecho a porta ao transcendente. Percebam o quanto é ardiloso a estratégia do mal de atacar a mulher? Por quê? Porque quando o mal ataca a mulher, ele está atacando o elo. Quando ele está atacando ela, ele está quebrando a aliança com Deus e, consequentemente, atacando Deus. Então, quando ele ataca aqui o nosso manual de instruções e a gente passa a querer outra coisa, a gente passa a não seguir o nosso manual de instruções, que é aquilo que vai nos fazer funcionar corretamente e nos trazer paz, serenidade e, consequentemente, a gente traz felicidade, porque a nossa felicidade é seguir o manual de instruções. A máquina funciona bem quando eu sigo o manual de instruções. Eu tô quebrando o elo entre Deus e o homem. Então, se eu tiro a beleza, a bondade e a verdade ficam comprometidas. Na mesma carta aos artistas, que tem aquela frase de João Paulo II, ele fala que sem beleza o homem não pode viver. Que ele pode viver sem pão, ele pode viver sem verdade, né? Sem intelectualidade. Claro que pode, mas ele não pode viver sem beleza. Então, não pode viver sem a mulher. A mulher é o elo de ligação. E quando a mulher não é mulher, né, a gente não consegue cumprir a nossa finalidade com o todo da nossa potência. A gente atrofia o mundo e a gente tem as consequências que tem, né, no mundo. Então vejam que sem perceber, a gente é usada, né, pro mal. A gente é usada pro mal, inclusive através do nosso modo de vestir. E ao mesmo tempo, a gente precisa pensar que se não somos como flores, cada uma de nós é única. Inclusive agora eu vou falar um pouquinho sobre o meu trabalho, porque o que eu fui percebendo, eu percebi tudo isso. E quando eu, de fato, percebi isso, bom, primeira coisa é, preciso ser mais feminina, parecer mais feminina, inclusive. Só que o outro passo foi chegar, talvez, num dilema que você tá agora. Então, se vestir com pudor, ok. Mas e aí? Qual é o meu estilo? Porque muitas vezes a gente quer se vestir e começa a seguir um padrão e começa a imitar outras pessoas e de fato começa a seguir. A gente tá com o bem, a gente tá com a beleza, mas não tá com a verdade. Não é a verdade sobre nós. E consequentemente a gente começa a se enfeiar. A gente começa a se vestir como outra pessoa, se uniformizar de novo. Não agora já com pudor, mas ainda uniforme. Então a gente perde um pouco a essência quando a gente não sabe dessa unidade. E aí sim que eu criei 2 métodos, um de coloração pessoal e outro de estilo baseado nas flores, para as mulheres entenderem através das formas das flores, que vejam que até todas as mulheres têm parentesco com a flor, só que cada uma de nós tem parentesco com algumas flores que vão explicar o nosso estilo. Então isso é muito lindo, lindo. Se vocês, depois eu vou deixar o link do curso do Floresça aqui, quem tiver a oportunidade de comprar para descobrir o seu estilo pelo método, vai chorar, porque de fato é emocionante perceber que Deus nos deu parentescos e talvez a tua flor preferida e você nem sabia, né, que tinha tanto por que era a tua flor preferida. É claro que os nossos gostos podem ser por mais motivos, mas é interessantíssimo perceber isso, tá? E qual é a chave para a gente entender tudo isso? Elegância. Elegância significa escolher o melhor. E esse escolher o melhor é o quê? A adequação do atraente com a forma pessoal, única de ser, de pensar, de agir, no fim das contas, é a verdade sobre quem nós somos. É como se a gente se vestisse com roupas que são a nossa cara, né? Esse estilo pessoal é uma expressão exterior da nossa personalidade e gosto, por isso que tem que ser atraente.
É uma manifestação da nossa identidade, do nosso próprio eu, daquilo que está dentro. Eu me visto fora como dentro, né? É uma singularização da aparência, o distintivo da própria figura que a torna inconfundível e, de certo modo, irrepetível. Então, se eu só. Pensem que o corpo nu, como eu falei antes, é muito igual, mas a roupa me distingue. Percebam que é mais importante eu me vestir do que eu ficar nua, porque um corpo nu não tem distinção tanto quanto a roupa. Então, olhem que interessante isso. A elegância, então, se torna um canal da expressão da personalidade e na criatividade de cada uma de nós. Aqui é a mesma pessoa nessas duas fotos e olha, vejam como elas estão completamente diferentes e tanto no quesito beleza, as duas estão dignas. Dignidade da mulher aqui está indiscutível nos dois casos. Mas eu tenho algo de pessoal que está expressado com cada uma das roupas, né? E eu tenho algo de mais belo em cada uma dos looks, né? Que eu escolho. Então, o que é elegância? É a adequação a um monte de coisas. Circunstância, se eu sou casada solteira, se eu tô no trabalho, ou se eu tô num passeio de domingo, se eu tô na igreja, ou se eu tô na praia, ou se eu tô num casamento, se eu sou convidada, se eu sou madrinha. Então, tudo isso, as circunstâncias, idade, né? O que cabe em cada fase da vida? Tem coisas que são mais de adolescente, tem coisas que são mais de adulto. Eu tô elegante de acordo com a minha idade? O local que eu estou, né? Se é no campo, se é na cidade, né? Uma vez eu fui fazer uma reportagem de TV na praia de salto, tava linda, mas totalmente deselegante, né? Então eu escolhi mal a roupa para ir na praia, né? Claro que depois tive que tirar e descalça, mas eu preciso pensar, né? Se tá chovendo, se tá no verão, se tá no inverno, os modos de cada época. Eu também não posso me vestir como alguém que tá na década de 50, porque existem modos, né? Existe uma moda que me faz se adequar àquela circunstância que também é a época, né? Cultura. Então, o que pode ser estranho num país, eu cito o México, né? Eu adoro chapéu. Mas se eu usar chapéu aqui no Brasil, eu vou ficar muito estranha, a não ser na praia, ou a não ser em alguma circunstância específica. Mas se eu usar no México, as pessoas usam no ônibus, elas usam, não precisa estar só pra usar chapéu, né? Por quê? Porque lá é normal, lá é comum. Então, adequação à circunstância também inclui isso, e tudo isso e muitas outras coisas que você pode aí pensar na hora de se questionar quando você vai escolher uma roupa, né? E concluindo nesse esse quesito, né? No ato de vestir-se, o ser humano expõe-se e revela mais de si mesmo do que se estivesse nu. E aí eu tenho que me perguntar: quem sou eu? Como que eu vou me expressar exteriormente de forma bela, boa e verdadeira e de acordo com a dignidade da mulher? Que foram essas reflexões que eu fiz aqui. E aí entra o meu trabalho, tá? Preciso me conhecer, me amar e me superar. E aí eu vou trazer para vocês uma ferramenta que eu descobri aqui e que pode te ajudar. E aí eu te sugiro depois entrar em contato comigo, que é onde eu posso te ajudar. Então, a colorimetria, por exemplo, ela descobriu que há tons que nos favorecem e a consultoria de imagem descobriu que o estilo tem a ver com personalidade. Tudo isso que eu já falei aqui pra vocês, né? Então, eu acho incrível o batom, por exemplo, porque a gente compra o que tá. Ficou lindo na amiga, mas aí a gente veste, coloca o batom e fica péssimo em nós. Por quê? Porque tem a ver com a cor do sangue. Então a gente vai botar o batom e tem coisas que não fecham, tem coisas que vão combinar conosco e outras que não. Então, tem a ver com personalidade, mas tem a ver com individualidade. Então, a cor tem uma universalidade, mas tem uma individualidade. E aí, onde que eu quero chegar? Onde que eu quero chegar? Nisso aqui, ó. Tudo é simbólico. E a natureza pode ser escola para nos conhecermos. Não só para conhecermos a verdade, mas também a verdade sobre nós. A verdade com maiúsculo, né? Que é Deus. Mas a verdade sobre nós. Então, ela pode ser uma escola para nos conhecermos e nos vestirmos de nós mesmos. É isso que eu te proponho, né? Conhecendo tudo isso que eu falei até aqui, que me levou a essas reflexões, né? Muitas dessas reflexões vão perguntar onde tá? Não, não tá em nenhum lugar, porque foram reflexões que eu fui fazendo a partir de insights que eu tive pensando na simbólica. Então, o que eu entendi? Que cada habitat, cada estação tem uma harmonia perfeita de tons. E que nós temos uma cartela de cores no método sazonal expandido que é baseado nas estações. Só que eu percebia que as pessoas nem lembravam da estação. Quando eu pensava, você é um inverno, e a pessoa falava, mas eu não gosto do frio. Ela não lembrava da beleza da estação. Ela não lembrava das características da estação. Ela só lembrava de frio e calor, né? Era muito essa relação. Às vezes a pessoa nem associava a estação em si. Ela olhava para a cartelinha e falava, inverno profundo. Mas ela não pensava, nossa, o que é um inverno profundo? Tem uma lógica? Tem. Mas, incrível, incrível. O que eu comecei a perceber? Eu comecei a fazer insights e percebi que onde Deus colocou as nossas cores na natureza é um manual de instruções sobre nós. Que tem cartelas de pássaros que explica o desejo de liberdade de algumas pessoas e as dores, as frustrações dessa mesma pessoa que às vezes não para em nenhum emprego ou fica escolhendo profissões aleatórias que dão prazer. Por quê? Tem uma lógica.
Eu comecei a perceber que essa relação tem a ver com essência e aparência, mas ela tem a ver com interior, com gostos, com desejos, com sonhos, com planos, com medos. Que tem vocações específicas que vão realizar mais outonos, outros invernos, outras primaveras, outros verões. Então, serve para adolescentes que estão escolhendo vocação ou até adultos que ainda estão perdidos, escolhendo uma profissão que não se realizam, não se encontram. Serve para casais que um conhecendo o outro resolve muitos e muitos, muitos conflitos. Se os dois fizerem o teste de coloração pelo método simbólico, se conhecem profundamente e começam a olhar outro como outro e não como eu gostaria que fosse, tentar fazer caber numa caixinha. Serve para saúde, apontar as principais doenças de cada cartela de cores, que vem do coração também. E muitas e muitas e muitas outras, né? Esse autoconhecimento profundo que é entender o que Deus fez em nós. Então, incrivelmente, né? Não é só para o modo de vestir, é para muitas outras coisas. Então, se você tem dores específicas que você não conseguiu tratar na terapia, porque a psicologia ela vai na mente, mas a simbólica vai no coração. Então, essa teoria simbólica, ela realmente resolve dores que às vezes a pessoa nem sabia que tinha. E eu vou citar para vocês algumas coisas disso. Fazer um resuminho bem pequenininho aqui, mas eu quero, na verdade, que você me procure ou que você, né, essa aula é gratuita, mas se você quiser me ajudar também, comprando algum dos cursos que eu vou colocar aqui na descrição, pode te ajudar, pode me ajudar também a continuar fazendo esse trabalho tão bonito que é divulgar a simbólica e a individualidade de cada pessoa através da simbólica das cores e das flores, que é de estilo. Vamos entender então primavera. Eu achava interessante, né? Primavera a pessoa já pensava em flor. Mas vejam que em alguns lugares nem é tão florido assim na primavera. Às vezes tem estações mais floridas. Então eu percebi que a simbólica é mais forte do que a própria realidade. A gente pensa em primavera, a gente pensa em flor, a gente pensa em broto, a gente pensa em novidade. E aí eu fui buscar na natureza outras coisas que têm essas cores. E entendi que tem a lógica da pimenta. A flor é intensa para atrair borboletas, para atrair os polinizadores, os passarinhos, as borboletas, as abelhas, e que a pimenta também tem cores de primavera, e que a pessoa que é primavera tem um parentesco simbólico muito grande com a pimenta, e que se eu falo que a pessoa é pimenta, vejam que interessante, se eu falo que a pessoa é impulsiva, ela vai ter valorações, é melhor, é pior, mas se eu falo que ela é pimenta, ela tem um conjunto de informações sobre ela sem valorar, sem dizer se é melhor ou pior, só é. E quando a pessoa se veste com essa roupa, ela expressa né, com essa cor de roupa, mas não é só cor, aqui tem vários elementos simbólicos que, se você fizer análise de estilo, eu vou te explicar, ou se você comprar o Floresça, você vai entender. Aqui nessa roupa, tudo é simbólico na roupa. Então, o cinto que ela escolheu, o colar que ela escolheu, o modelo do vestido que ela escolheu diz sobre ela, tá? Ou não, às vezes a gente se disfarça, por isso que a gente tem tanta roupa que fica no armário. Então, quanto você já gastou com roupas que eram bonitas na outra pessoa, mas não para você? E a simbólica pode te explicar por quê, para você não errar mais. Assim como o papagaio, que também tem cores de primavera. Então, uma primavera é falante, uma primavera é impulsiva, uma primavera. E quando ela se veste com essas cores, vejam que ela está expressando isso de alguma forma. Ou às vezes se disfarçando. Eu posso usar verde e amarelo e não ser nada disso. Então percebam a importância para eu expressar a verdade sobre quem eu sou, né, exteriormente através das roupas, além de ficar mais bonita, né? Porque é real aquilo de você colocar o tecido na frente e perceber que tem cores melhores, né? Assim como, eu tô uma sequência, são 12 cartelas, né? Então, primavera brilhante, primavera quente, aqui primavera clara, que já tem as cores do mamão. Então, aqui já, percebam, já é mais docinho, já não é picante como a pimenta, já é mais docinho. E aí, eu vou deixar vocês refletirem e me procurarem, porque isso aqui, ó, cada uma dessas coisas é só uma coisa que tem em cada cartela. Mas imagine que é a natureza inteira. Se você conhece temperamento é um elemento mineral, né? Terra, fogo, ar e água. Cor é a natureza inteira. Então pensa que se o temperamento já te deu uma ferramenta para se conhecer, você não imagina mesmo o quanto a simbólica das cores pode te ajudar, porque ela vai te trazer a natureza inteira que tem as cores para você se entender. Então assim, se você ficou curioso e vai procurar, pode ter certeza que você não vai ter noção, porque não tem como ter noção antes de passar pelo teste, para você entender o que é essa ferramenta, tá? Verão, mais tranquilidade, né? Mais calmaria, férias, a lógica das férias. E vejam que interessante, a pessoa que está vestida com essas cores também está expressando essa leveza, essa delicadeza. E aí a gente vai para o restante da natureza e encontra essas mesmas cores na lavanda. Então aqui vocês já podem imaginar como é uma pessoa verão, né? Que fica bem com essas cores. E também animais marinhos, né? Que tem um comportamento específico. Então os animais nos ajudam muito a entender isso, né? Entender o comportamento. E aí a gente chega no outono. O outono que é uma estação
que tem a ver, que tem árvores, que tem folhas caindo, tem a ver com maturidade. A natureza tá madura nessa fase, e aí eu olho uma pessoa vestida com essas cores e eu percebo que ela tá expressando isso também. Vejam que aqui eu coloquei uma roupa social, certo? Uma roupa clássica. Aqui já tá um pouco mais despojado, então eu tenho também estilos diferentes para pessoas da mesma cartela de cores, né? Então há uma lógica de temperos, né? O outono é muito da utilidade das coisas e está nos animais de serviço. Então vejam que interessante. E a pessoa está expressando um pouco isso. Aqui tem cores quentes, então tem acolhimento. Aí a gente já vai para as cores frias, ela também tá de terno. Mas aí vejam que ela distancia um pouco mais pelo tom diferente. Já é inverno, já é um pouco mais recolhido. E várias outras características que talvez você vai se identificar. Não se autodiagnostique, porque é que nem temperamento, tá? Às vezes você pensa, eu sou inverno, mas você pode ter surpresas no teste. Você pode perceber que você achava isso de você, e eu falo que as cores não mentem. Então, quando a gente vai fazer o teste e percebe na prática, às vezes a gente tem surpresas. Fora isso, só saber que nós somos isso não nos ajuda tanto. Nos ajuda a conhecer o que significa isso, que está além disso, né? E aqui, né, pensando numa roupa específica, né? Aqui eu tenho inverno profundo, inverno frio e inverno brilhante, né? Que são as cores do pavão. Olha que eu tentei pegar modelos parecidos para vocês perceberem que muda o tom, muda tudo. Então não importa a cor, importa o tom da cor. Foi isso que eu descobri no método Simbólica das Cores, que tem ajudado muitas e muitas e muitas pessoas, centenas de pessoas. Depois você pode entrar no meu Instagram, olhar os meus depoimentos, porque de fato, assim, até hoje eu me surpreendo com os depoimentos de anos depois, a pessoa continua tendo efeito na vida dela, respostas que ela buscava em 30 anos de terapia, como já aconteceu da pessoa me dizer depois da sessão, valeu mais que 30 anos de terapia, porque ela estava tentando buscar respostas que não estavam na mente dela, que estavam no coração dela. E aí, com essas ferramentas simbólicas, a gente conseguiu acessar uma parte dela que não tinha como acessar de outra forma, a não ser pela beleza, e a natureza é beleza. Então, para vocês entenderem como funciona, qual é o mecanismo que funciona. Então, vamos se perguntar, será que eu estou comunicando a verdade sobre mim mesma, mas de acordo com a dignidade da mulher? De acordo com tudo isso que eu fui falando, com a verdadeira beleza? Então, para ser verdadeiramente belo, para mim, tem que ter individualidade. Mas para ser verdadeiramente belo, também tem que ter bem e ter verdade, né? Então, bom, a verdade já contempla isso, porque nós somos diferentes. Então, precisa contemplar o bem, mas também precisa contemplar a verdade. E apesar de Deus ser a verdade, nós temos uma verdade sobre nós que é diferente. Então, por isso é tão importante você se conhecer. Gente, terminei a aula, espero que vocês tenham gostado. Peço de novo que vocês compartilhem, não deixem esse tesouro dessas constatações ficar só entre vocês. Manda nos grupos, insiste para as amigas assistirem. Eu sei que a aula ficou longa, mas ela tá muito, muito, muito importante. Eu tinha que colocar tudo numa aula para ficar um encadeamento lógico. Se você quiser, cada uma dessas partes da aula dá uma outra palestra. Então, me chama para fazer palestra na sua cidade. Às vezes você trabalha numa empresa e que seria importantíssimo. É claro que numa empresa eu não coloco tudo isso, porque tem pessoas de todos os credos, né, de todas as religiões. Então, sutilmente, a gente vai inserindo algumas coisas de verdade, de bondade, de beleza na palestra para a pessoa conseguir. Então, se precisa de uma palestra sobre autoimagem, sobre como se posicionar, que tem muitas empresas que contratam, me chama para essa palestra, ou então na sua cidade, né, uma palestra sobre autoestima. Tem tanto tema que eu posso falar e eu vou inserindo essas sutilezas, sutilmente, o bom, o belo e o verdadeiro, e as pessoas conseguem que a vida dela seja transformada não só pela estética, mas também pela ética, né? Justamente aquilo que de fato vai fazer diferença não só naquele momento da nossa vida, mas em toda a nossa vida. Então, para palestra na sua cidade, no seu grupo de oração, atendimentos, né? Se você quer um atendimento presencial, monta um grupo aí na sua cidade, eu vou até você. Eu também atendo online, então se você estiver em alguma outra cidade, tiver pressa de resolver a sua vida, se conhecer de verdade, se vestir de forma mais bela e autêntica, entre em contato para você agendar a sua coloração, a sua análise de estilo. Estou aqui para te ajudar e, por favor, espalhe essa aula. Dá uma olhadinha aqui embaixo nos links que eu vou colocar dos cursos que eu tenho. Tem um curso para noivas, inclusive, para as noivas encontrarem o seu estilo. Tem um curso de estilo, tem um curso de introdução de simbólica das cores. Faço formação para as consultoras que querem ter um método mais aprofundado, que saia um pouco da superficialidade das roupas e vá para a profundidade do ser, né? Que vá para essa dimensão realmente mais profunda do nosso ser. Enfim, estou aqui para o que vocês precisarem, estou aqui para servir e é um prazer compartilhar esse conhecimento com vocês. Um abraço e até a próxima aula.